elementos do budismo são utilizados na Umbanda? É a primeira pergunta dele. Olha, nós usamos muitos, mas muitos mesmo. Porque você sabe que a grande filosofia do budismo ela é importante para todos nós que somos espiritualistas, né? Bem entendido. A religião indiana ela teve uma variação entre o brahmanismo, né? O hinduísmo e o budismo, que são praticamente três vertentes, mas praticamente quase que todas elas com quase o mesmo fundamento, embora possam divergir em alguma coisa. O budismo ele tem uma filosofia mais, como eu diria, mais do dia a dia. O brahmanismo e o hinduísmo são filosofias mais para iniciados védicos de alto potencial, né? Ascetas que vivem nas cavernas, nas montanhas, lá no Himalaia, enfim, num retiro quase que total do mundo. Já o budismo não, ele prega também uma grande filosofia, mas ele é mais chão, mais povo. A verdade é essa, atinge um número muito maior de pessoas. Suas práticas são também rigorosas, são de grande evolução, e nos ensinam muita coisa. Dentro da Umbanda, é claro que nós utilizamos muita coisa do budismo, principalmente do lamaísmo. O que eu diria por que lamaísmo? Porque o lamaísmo, pertencendo, é lógico, ao budismo, ele tem também uma concepção um pouco mais mais popular. E com isso você se torna melhor. Usamos as grandes ritualísticas, usamos, por exemplo, dentro a grande imantação, que você encontra nos Vedas, a literatura sagrada, você encontra muito bem a imantação, você encontra a libação, você encontra o uso, eu não diria há muita semelhança, não digo que a gente aproveite ou use tudo, mas há muita semelhança. Você vê hoje, por exemplo, com toda a evolução, né, espiritual, você encontra o uso de certos rituais praticamente, não digo iguais, mas quase isso. Você encontra, por exemplo, lá o uso dos tambores, né? Lá se chama tambor, são aqueles tambores gigantes. Nós usamos os atabaques, de uma origem africana, é claro, mas há uma semelhança. Nós usamos pontos traçados, riscados, assentamentos, tantas coisas que há uma grande filosofia, né? Há uma grande semelhança com o budismo. Lógico que nós somos umbandistas, eu logicamente me orgulho imensamente de ser um umbandista, sou um babalorixá, mas sempre estudei as religiões em geral, porque fui obrigado não só pela própria vida, mas também para obter ensinamento. Então estudei muito o hinduísmo, o brahmanismo, o budismo zen, a cábala, toda aquela filosofia do Egito Antigo, os grandes princípios herméticos e por aí vai. Então você vai aprendendo e vai utilizando muita coisa e vê também uma coisa muito importante. Há muita semelhança entre as religiões. Diferem nomes, diferem alguns rituais, diferem alguns preceitos, mas no fundo você encontra muita semelhança entre as diversas religiões, que buscam logicamente um único fim, cada um tendo o seu Deus que chama de uma forma diferente, não é isso? Cada um tem a sua filosofia. Lá, por exemplo, nós tivemos os ensinamentos recentes do grande Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama, que até hoje luta pelo Tibete,
luta pela sua verdade, luta pelos ensinamentos que são ministrados nos mosteiros, principalmente de Kumbum, e uma série deles, e traduzem muito ensinamento. E, logicamente, a Umbanda também evoluída, a Umbanda esotérica, como nós chamamos, ela absorve esses ensinamentos todos. Não fica naquele feijão com arroz, não fica só naqueles rituais, até em certo ponto antigos. Não, a gente tem que evoluir sem desmerecer, bem entendido. Nunca desmerecendo a nossa raiz, o nosso pé no chão, a nossa verdade da Umbanda. Não, isso não desmerece nada. Mas você tem que aprender ensinamentos como mentalizações, concentrações, visualizações, tudo respiração, som, energia, chakras, tudo isso daí você tem que saber. Isso não é da filosofia umbandista, mas você, como umbandista, tem que saber. Para quê? Para que você possa usufruir sempre o melhor e transmitir também esse melhor para aqueles que lhe acompanham, para aqueles que lhe seguem dentro de uma filosofia umbandista, mas com ensinamento. Qual o médio hoje de incorporação, praticamente, que não precise ter o seu ponto de fixação? Não existe. Tem que ter. Qual o médio que pode caminhar sem saber concentrar, mentalizar, visualizar? Difícil, né? Qual o médico que não pode caminhar sem saber reter uma vibração ou mudar um polo de vibração? Tudo isso faz parte de estudo da grande Umbanda esotérica, que é que nós pregamos, e que hoje em dia ela é muito questionada até certo ponto, porque a juventude, a mocidade hoje, eu não digo nem a juventude, eu digo a mocidade hoje estuda, a mocidade hoje conhece, a mocidade vai para a faculdade, a mocidade faz curso, a mocidade pergunta e quer saber, e raciocina. Então você tem que dar a base para essa mocidade que representa o futuro da nossa religião. Eu vejo moças, rapazes lá no A Caminho da Luz, uma quantidade enorme, todos universitários, todos trabalhando, todos estudando, todo mundo procurando evoluir na sua vida material e espiritual também, mas perguntando, querendo saber, querendo aprender. A verdade é essa. E lá no A Caminho da Luz nós procuramos, dentro do possível, das possibilidades, ensinar aquilo que temos condições, dentro, como eu digo sempre, do possível. Então, a filosofia budista, lamaísta principalmente, ela é muito importante nisso. Ela transmite uma filosofia muito importante no tocante, por exemplo, à reencarnação. Ela nos dá uma certeza absoluta da reencarnação. Ela nos dá uma certeza absoluta da sobrevivência do espírito e por aí outras verdades que fazem parte da filosofia lamaísta, mas que nós usamos também dentro do espiritismo em geral. Porque, na verdade, se você analisar bem, pense bem comigo. Toda religião busca o quê? Uma sobrevivência após a morte. Não é isso? Toda religião busca isso, senão ela não é uma religião. A religião busca isso. Após a morte. Na Igreja Católica, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Mas de qualquer forma, está buscando o quê? Uma sobrevivência após o desencarne. E outras filosofias mais que eu não quero ficar citando aqui agora.
Todas elas buscam isto, a sobrevivência após o desencarne. Então isso prova o quê? Que todas elas acreditam na sobrevivência do espírito. E isso cai aonde? No espiritismo. O que é o espiritismo? É a sobrevivência do espírito após a morte, após o desencarne. A grande maioria já diz que praticamente todas elas dizem, aliás, esse fator da reencarnação. Cristo pregava a reencarnação. Cristo dizia isso. É só consultar a própria Bíblia e você verá que Cristo prega a reencarnação. Ele fala na reencarnação. Enfim, todos os grandes iniciados, grandes avatares, sempre pregaram uma vida após, uma sobrevivência do espírito, né? Então, todo mundo cai aonde? No espiritismo, que é a grande doutrina do mundo, no meu modo de ver. A Umbanda é um tronco do espiritismo. O espiritismo é uma árvore frondosa, cheia de galhos, e nós somos um deles. Logicamente, rituais diferentes, tudo certo, mas todos nós acreditamos nesta reencarnação. Todos nós cremos numa outra vida e buscamos esse caminho. É importante. E o médium tem que saber tudo isso. Então nós extraímos do budismo? Sim. Extraímos do lamaísmo? Sim. Extraímos do espiritismo científico? Também. De todas as religiões, né? Do próprio cristianismo também, da própria parte evangélica, tudo isso. Porque todas têm merecimento, todas buscam um excelente caminho e todas são boas quando praticadas com honestidade e com seriedade. Todas elas, não tem religião melhor, todas são boas. O importante é você se afinar com a religião, seu coração bater lá dentro, seu coração pulsar, aí você encontra o seu caminho. Não adianta eu nem ninguém ficar querendo sugestionar A, B ou C, que não adianta. Pode até acontecer temporariamente, mas um dia cai na real. Cai na real porque aí vai encontrar aquele caminho que está ali, pulsando dentro do coração. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, no Rio principalmente, nós sempre fomos, de uma certa forma, adeptos de formação religiosa católica. Por quê? Porque fomos criados assim. A maioria foi criada assim, né? A colonização portuguesa, principalmente, ela é católica, ela foi católica. Então, transmitiu o cristianismo, o catolicismo para a grande maioria da população que veio naquele estilo. Então você, anos atrás, você não ouvia, raramente se ouvia falar em outra religião ou em religiões. Você só sabia o catolicismo. Por quê? Porque toda a base da sociedade naquela época era católica, como ainda é muito hoje. Ainda é muito, né? Sem nenhum desprestígio para ninguém. Ainda é, e a gente não pode negar isso. Por quê? Porque tem uma estrutura de milênios, uma estrutura de 2000 anos. Então, logicamente, muito bem assentada, bem entendido. Então, até hoje, por isso que outro dia nós estava fazendo um programa aqui, nesse período que nós estamos vivendo, o período do censo, eu até deixei claro e pedindo aos amigos para que, por ocasião do recenseamento, afirmassem a sua condição bandista, acima de tudo, quem fosse de candomblé, também candomblecista, né? Eu pedi isso aqui, mas não sei
me parece que não foi formulada, pelo menos para mim não foi formulada a pergunta de religião. O recenseador que fez a minha ficha, podemos assim dizer, ele não perguntou nada disso, de religião, ele não me perguntou religião. Não sei porquê, parece que é um grupo que é selecionado, 5%, eu não sei como é o percentual, que então pergunta a religião. No meu caso, não perguntaram. Mas a gente tem que assumir, né, efetivamente. Então é isso que eu teria que dizer a você, até me alonguei muito, mas a gente usa muita coisa, não só do budismo, não, mas de outras religiões. É um conjunto, é a grande umbanda esotérica. Você encontra coisas fabulosas dentro das religiões diversas. O taoísmo você encontra, o budismo, o hinduísmo, budismo zen muito rigoroso, né? Você encontra no Egito Antigo a magia atuando, e aí você desdobra tudo isso em nome dos alquimistas, da alquimia da época mais, não digo recente, mas uma época mais atual, não há milênios. Você tem alquimia, coisa fantástica, os grandes alquimistas, a matéria-prima, né? Que é uma alquimia, negócio fantástico. Você conseguiu o ovo filosófico e por aí vai. E aí surgem aqueles nomes famosos que outro dia até fiz um programa citando uma série deles, de grandes alquimistas, diversas épocas. Tudo isso você usa no seu dia a dia. Os filtros famosos também são usados, junto, lógico, com as nossas ervas, as nossas plantas, também, tudo junto. Mas você tem que conhecer, que é para você aplicar. É isso aí. Um abração.